Fala pessoal, eu sou o professor Felipe Nassau, nutricionista e professor de educação física. Estou com vocês hoje para a gente falar sobre sono, qualidade de sono, desempenho físico, desempenho mental, hormônios e como a gente pode fazer para melhorar nossa qualidade de sono através da alimentação, dos exercícios e do gerenciamento da nossa rotina. Vambora? E se você ainda não é aluno nem paciente, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para você se cadastrar e agendar a sua consulta e também para os cursos de educação nutricional online. E não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você receber sempre que tiver aula nova. E se puder, deixa o joinha e compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, no Instagram, no Facebook, para que a gente possa manter essa qualidade de trabalho gratuita, beleza? E a aula de hoje é a aula base número 3, que vai falar sobre sono. Então, se você ainda não assistiu a aula base 1, de nutrição, e a aula base 2, que fala de exercício, eu sugiro fortemente que você siga a sequência para ter uma correta compreensão do conteúdo, começando pela 1, pela 2 e depois vindo para a aula de hoje. Atualmente, a gente tem cada vez mais informação científica sobre saúde, longevidade e como atingir o nosso objetivo de qualidade de vida e de estética. E muito disso a gente acaba associando alimentação e exercício e contratando assessoria profissional com professor de educação física, com nutricionista para atingir os nossos objetivos. Mas muitas das vezes a gente acaba esquecendo. E aí? E a nossa qualidade de sono? Quão importante será que o sono é na nossa vida? Então, muitas das vezes, a gente acaba precisando de ajuda também para dormir melhor. E dada a importância da qualidade do sono no desempenho físico, mental, qualidade de vida e saúde, não tem como a gente falar em estilo de vida saudável sem falar em qualidade do sono. E, antes de qualquer coisa, é importante observar que boa parte da má qualidade do nosso sono está relacionada a gente negligenciar as nossas prioridades, da gente não ter organização mínima, de forma que a gente acaba colocando como prioridade coisas que podem atrapalhar o nosso sono, como a TV, como redes sociais e por aí vai. E os primeiros sintomas da má higiene do sono vão ser baixa velocidade de processamento de informação, com redução da atenção, da concentração e da memória, com piora no aprendizado motor, ou seja, dificuldade com os exercícios, e também um baixo aprendizado cognitivo, dificuldade na escola, na faculdade, em cursos, no seu estudo. Piora na fala e na dicção. A sonolência, que normalmente quando a gente percebe essa, a gente acaba mascarando com a cafeína. Então, o que a gente espera de uma pessoa com má higiene do sono é uma baixa produção intelectual e uma baixa capacidade de resolver problemas, uma vez que, se o nosso processamento de informação, o nosso discernimento não está legal, pode ser que a gente também não consiga achar quais são as causas dos nossos problemas. E essa publicação de 2018 vai analisar a qualidade de sono das pessoas através de um índice e comparar com quanto elas se percebem efetivas nas atividades cotidianas. E a gente vai simplificar os excelentes dormidores como pessoas que estão dormindo em média 7 horas por noite e que têm esse sono contínuo, ou seja, não interrompem nem para fazer xixi. E a gente vai chamar de os péssimos dormidores as pessoas que estão dormindo menos de 5 horas ou que têm muitas interrupções durante o sono. E esses excelentes dormidores se julgam em 90% extremamente efetivos nas suas atividades diárias. Já as pessoas que dormem mal, só metade delas se julgam efetivo nas suas atividades cotidianas. Agora, o mais interessante desse estudo é que as pessoas que dormiam mal não percebem a relação da má qualidade de sono com o desempenho intelectual e desempenho físico. Já as pessoas que dormem bem e porventura têm uma noite ruim de sono, elas percebem claramente a relação da má qualidade de sono com a queda de desempenho. E isso traz à tona essa informação de que a gente precisa saber, pelo menos, o que é dormir bem para poder ter algum parâmetro de comparação. E o que os estudos têm falado sobre a má higiene do sono, ou seja, um sono com uma carga horária menor do que 7 horas ou com interrupções? Que a gente tem uma dificuldade em melhorar a nossa massa muscular, que a gente tenha menos controle sobre a nossa fome e que a gente tenha menos controle sobre as escolhas dos alimentos, que a gente coma mais bobagem.
E também que a nossa perda de gordura, mesmo que a gente consiga cumprir um bom treino de exercício e uma boa dieta, ela pode reduzir bastante. Ou seja, bastante quanto? Mais ou menos pela metade. Ou seja, a pessoa que dorme bem, que tem capacidade de perder mais ou menos uns 4 quilos de gordura no mês, quando ela dorme mal, ela vai perder só 2 quilos de gordura e olhe lá. E perdendo mais músculo, ou seja, existe um caminho bem direto entre a má higiene do sono e a obesidade. Então, quando a gente fala de sono noturno reparador, a gente vai falar necessariamente sobre restaurar o equilíbrio natural entre os centros neuronais. Então, a gente não pode falar só de quantidade total de horas dormidas. Eu tenho que ver se eu passei pelos 5 estágios de sono, de 4 a 6 vezes por noite, e eu tenho que ver o tempo passado em cada uma das fases, principalmente as mais profundas e as do sono REM, para a gente ter um equilíbrio entre as ondas cerebrais de diversas frequências, promovendo o tal do profundo relaxamento. E cada uma dessas fases vai ter uma função importante sobre a restauração das energias vitais, sobre a renovação de tecido muscular, seja ele do músculo esquelético ou de músculo liso, ou seja, da reparação de intestino, fígado, coração e tudo que sofre dano o tempo inteiro, e também da nossa recuperação muscular relativa aos nossos treinos. E eu também tenho que entender que é durante o sono que eu tenho a maior produção de hormônios reparadores no nosso organismo, que ocorrem por alguns minutos, normalmente nas fases mais profundas de sono, que é o sono não REM. E o bom equilíbrio entre esses hormônios como a melatonina, testosterona, IGF-1, GH não vai ter uma função só de regenerar os tecidos e de melhorar a nossa massa muscular. Vai ter uma ligação direta sobre o nosso controle dos radicais livres e a modulação do nosso sistema imune, ou seja, tendo uma ligação direta com a nossa saúde, e também vai ter uma ligação com a nossa mobilização e capacidade de gastar gordura. E a gente tem estudos atestando que uma noite de sono mal dormida já é o suficiente para você ter uma resposta imune reduzida de forma a aumentar o risco de doenças infecciosas, mas a gente tem estudos bem robustos mostrando que a má higiene do sono está relacionado com doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, como câncer, como doenças circulatórias, e pegando um gancho com o que a gente falou na aula de nutrição, com o aumento dos sintomas de síndrome do intestino irritável e com a gravidade de alergias alimentares. Lembrando que toda vez que você percebe uma piora na sua saúde, isso também gera mais estresse, que gera mais desequilíbrio. E a própria má higiene do sono, como a gente mostrou, está relacionada com o nosso desempenho intelectual. Caindo o desempenho intelectual, a gente também gera mais estresse e cada vez mais desequilíbrio imune. Então, cuidar do nosso sono é fundamental se a gente pensa em ter saúde. E esse é o nosso ciclo circadiano, o ciclo da noite e dia, onde a gente começa o dia produzindo os hormônios do estresse, né, principalmente o cortisol e a adrenalina, para que eles mantenham a gente raciocinando e acordados. E eles vão caindo gradativamente durante o dia para darem origem ao aumento dos hormônios reparadores, que aqui em azul ficam baixinhos durante o dia e começam a ser mais produzidos quando escurece. Ou seja, quando a gente não permite que a luz reduza ali depois das 6 da tarde, ou seja, fica em lugar muito claro, na frente do computador, na frente da televisão, com o celular ligado, a gente dificulta com que a gente aumente a produção daquela melatonina que a gente precisa para dormir bem, e se isso não acontece bem, a gente vai ter prejuízo no reparo físico e no reparo cerebral, no reparo psicológico. Então, quando a gente está numa situação aumentada de estresse, esses hormônios do estresse vêm aumentados até a parte que a gente começa a dormir, de forma que os nossos hormônios reparadores não cumpram o ciclo adequado. Então é importante que a gente meça a qualidade do nosso sono de acordo com alguns parâmetros. Então, ter pelo menos uma média de 7 horas de sono por noite, iniciando antes da meia-noite. Prestar atenção se você está acordando durante a noite, mesmo que para urinar, porque quando você interrompe um ciclo de sono, pode ser que você não tenha tido o aproveitamento integral daquele ciclo de sono. Se você passa o dia bem disposto, mesmo na ausência de cafeína. E caso você fique sem cafeína
e tenha dor de cabeça, é um bom indicativo de que você está dependente de cafeína. Seja porque você é sensível à cafeína, que pode acontecer em 5% das pessoas mais ou menos, ou porque você está fazendo uso abusivo de cafeína. E talvez a conexão mais importante entre o nosso intestino e o cérebro seja que 95% mais ou menos da nossa serotonina é produzida no intestino e quase todo o nosso GABA é produzido pelas bactérias boas. Então, existe ligação da inflamação intestinal com depressão, ansiedade, insônia. E a serotonina vai ser o neurotransmissor responsável pela sensação de tranquilidade, pela regulação do dia e noite, ou seja, do sono e vigília, mas principalmente ela vai ser responsável pelo nosso raciocínio constante e analítico, ou seja, ela melhora a nossa capacidade de discernimento, de julgamento adequado, ou seja, de ligar os nossos conhecimentos com as nossas memórias, com o que a gente está pensando no momento. E ela traz uma sensação de regularidade sobre esse raciocínio, ou seja, ela permite que você consiga progredir no seu estudo, no seu trabalho, de forma coerente. E não basta eu estar com o intestino saudável produzindo serotonina, porque para ela agir no neurônio, eu preciso de carboidrato, eu preciso de vitaminas e minerais de forma regular para que ela chegue até o neurônio e para que ela vá de um neurônio para o outro, ou seja, para que ela venha para a nossa sinapse para ela exercer o efeito que a gente busca. E o nosso GABA, que é relacionado com a sensação de relaxamento e que ajuda a gente a ter um sono tranquilo, também é produzido no intestino pelas bactérias boas, que a gente vai chamar daqui para frente de probióticas, e a gente sabe que no pós-exercício, principalmente o exercício mais intenso, a gente tem picos de GABA que dão aquela sensação de relaxamento. E pegando um gancho no sono, eu sei que eu vou ter mais ou menos 5 estágios de profundidade de sono e que eu vou fazer mais ou menos 4 a 6 ciclos por esses estágios, ou seja, eu vou do 1 ao 5 de 4 a 6 vezes por noite. E no primeiro estágio de sono, que é o sono leve, a gente vai ter um aumento do hormônio melatonina, só que ele deriva da serotonina. Então, se eu tenho pouca serotonina sendo produzida no intestino, provavelmente eu tenho uma baixa conversão em melatonina. Já no estágio 2, eu continuo precisando da melatonina, que é onde eu começo a ter a sensação de relaxamento e me preparo para o sono profundo, onde baixa pressão, baixa frequência, temperatura, etc. E essa fase, apesar de não ser um sono muito reparador, se ela não está bem feita, eu não consigo introduzir de modo adequado o sono reparador. E eu sei que excesso de estresse, que abuso de cafeína, dieta muito pobre em carboidrato, pobre em vitamina, pobre em mineral, com jejum muito prolongado, pode prejudicar essa fase 2 do nosso sono. E os estágios 3 e 4 do nosso sono, que a gente chama de sono profundo, é exatamente onde a gente regenera os nossos tecidos, onde a gente produz hormônios reparadores importantes, onde a gente reorganiza nosso sistema imune, e ele é fundamental para o nosso organismo, mas como eu falei, eu dependo dessas fases introdutórias estarem bem feitas. Já o meu estágio 5 do sono, que a gente chama de sono REM, é exatamente onde eu aumento a minha frequência, aumento minha pressão de novo, restauro a minha respiração para eliminar um pouco mais de gás carbônico que pode ter ficado acumulado do sono profundo. E aqui que eu sonho, e é exatamente aqui onde eu ancoro a minha memorização e é onde eu melhoro o meu sistema nervoso. E em relação à nutrição, a gente sabe que quando isso vai bem, a saciedade tende a ir melhor. E eu sei também que na primeira metade do nosso sono, a gente tende a priorizar o nosso sono profundo, para na segunda metade a gente conseguir priorizar o sono REM. Ou seja, o nosso corpo encara que reparar o nosso corpo é prioridade em relação à reparação do nosso cérebro. Mas, lembrando que eu falo em metades quando eu tenho uma carga horária adequada de sono. E numa analogia do nosso cérebro com um celular ou um computador, é como se a gente tivesse uma memória RAM que suporta vários aplicativos abertos ao mesmo tempo, sendo que alguns você só abriu e outros você abriu e trabalhou neles. E no nosso sono REM, o nosso sono reparador do sistema nervoso, o que a gente faz? A gente salva o que a gente julgou mais importante, o que a gente deu mais atenção, ou seja, onde a gente trabalhou na nossa memória, para que a gente possa resgatar essas informações novamente, sem precisar manter os aplicativos abertos. Então a gente fecha os aplicativos como se a gente estivesse reiniciando
o computador ou o celular, para que no dia seguinte eu possa fazer com que o meu cérebro, ou seja, o meu processador, trabalhe menos sobrecarregado. O problema é que quando esse sistema não funciona muito bem, eu aumento a produção desse neurotransmissor, do glutamato. E esse glutamato, ele gera uma sensação de tensão e ele faz com que a gente tenha um raciocínio mais rápido e, porém, mais associativo. Ou seja, a gente perde aquela capacidade de análise e discernimento e acaba tomando decisões mais impulsivas. E esse glutamato, a gente sabe que ele não aumenta só na situação de estresse. Em situações onde a gente está mais inflamado, ele também aumenta de forma importante. Então, quando a minha memorização não está legal, a gente acaba alternando o nosso foco entre o que a gente está fazendo no momento e diversos aplicativos que a gente deixou aberto no dia anterior. Por quê? Porque como a gente não teve memorização, a gente não salvou no cartão de memória e o nosso sistema nervoso fica alternando entre o que a gente está fazendo e o que a gente deveria ter memorizado. Isso gera uma sobrecarga de informação no nosso sistema nervoso que gera aquela sensação de tensão, dando origem à angústia, dando origem à ansiedade, mas quando isso começa a ficar mais intenso, a gente tem a sensação de irritação, que nada mais é que o nosso sistema nervoso tentando evitar com que o ambiente mande informação nova para a gente, ou então a gente impede de qualquer maneira que ele mande informação buscando o isolamento, ou então a gente foge buscando pelo prazer para mascarar a tensão. E eu sei que a dopamina é o neurotransmissor mais relacionado com o prazer e a euforia, e eu sei que eu posso ativá-la facilmente quando eu quiser, quando eu tiver um consumo elevado de carboidratos mais simples, mais refinados, de açúcar, misturado com gorduras, ou seja, aquelas misturas pobres em proteína e ricas em gordura e carboidrato, tipo pizza, tipo hambúrguer, tipo batata frita, tipo chocolate, começam a aparecer aqui. E não tem nada de errado a gente ter prazer na alimentação, mas quando a gente começa a fazer isso de forma impulsiva, de forma não programada, de forma que a gente não tenha raciocinado para chegar até ali, a gente pode vir a desenvolver alguns distúrbios de comportamento alimentar. E a gente sabe que a noradrenalina é um dos neurotransmissores que ajudam a regular os outros, mas o ideal é que a gente não fique aumentando ela com pequenos picos de estresse durante o dia. O ideal é que ela suba de forma muito importante, como no exercício, por exemplo, porque eu sei que depois disso eu tenho picos de relaxamento. E o resumo desse quadro neuroquímico é que o estilo de vida não saudável, que engloba sedentarismo, má alimentação, mau gerenciamento de tempo e dos pensamentos, vai culminar na má qualidade de sono. E essa má qualidade de sono vai estar diretamente relacionada com a redução da capacidade de raciocínio e de discernimento, vai reduzir também a nossa velocidade de processamento de informação e vai reduzir a duração de tempo que você consegue raciocinar em alta intensidade. E tudo isso vai estar nos pilares comportamentais da depressão, da ansiedade, da compulsão alimentar. E lembrando que esses três fatores, depressão, ansiedade e compulsão alimentar, vão estar nas bases das causas e justificativas para o sedentarismo, para a má alimentação e do mau gerenciamento de tempo. Então é importante entender que se você não interrompe esse ciclo vicioso, você não vai conseguir ter uma busca adequada pelo seu quadro de saúde. E no campo dos hormônios é importante a gente entender que não é só o mau gerenciamento do tempo e dos pensamentos, o estresse que vai piorar a nossa produção de cortisol. A gente sabe também que uma dieta pobre em minerais e pobre em vitaminas, ou uma dieta com fracionamento ruim das refeições, uma dieta mal distribuída, ou pobre em carboidrato, ou com a distribuição ruim dos carboidratos durante o dia, ou até com má qualidade dos carboidratos, tudo isso vai estar relacionado com o aumento do cortisol, igual a gente explicou lá na aula base de nutrição, aula base 1. No campo do exercício, a má recuperação dos treinos e todo aquele conceito que a gente chamou de overtraining, relacionado ao excesso de treinamento, também vai estar relacionado com o aumento do cortisol, igual a gente explicou na aula base de exercício. Então, por isso, essas duas aulas são base para você entender essa aula que está assistindo agora. E no campo aqui que a gente vai falar da aula de sono, a gente vai explorar um pouco melhor esse conceito do abuso de cafeína.
Relembrando da aula passada que o excesso de cortisol, ele impede que a testosterona haja sobre o receptor dela. Isso vai ter uma ligação direta com um maior catabolismo, maior uso de proteína para a produção de energia, que culmina numa dificuldade de ganhar massa muscular. Eu sei que o cortisol também vai impedir o receptor de insulina de funcionar corretamente, como a gente explicou lá na aula de nutrição. E com isso, eu vou ter uma pior recuperação entre os treinos e uma pior disponibilidade de energia nas células, culminando também numa piora da massa muscular. Esse quadro de resistência à insulina faz com que a nossa glicose no sangue suba, e com isso a insulina acaba subindo também, favorecendo com que a gente aumente a produção de gordura no corpo. A gente altera a fome por mecanismos neuroquímicos, como eu expliquei nos slides passados. Isso faz com que você acabe comendo mais e tendo menos controle sobre o que você vai comer, gerando aumento de gordura e o aumento da inflamação. E como eu expliquei lá na aula de exercício, eu sei também que as células gordurosas, elas se multiplicam com mais facilidade na presença de excesso de cortisol. E eu também expliquei na aula de nutrição que o estresse também induz disbiose semelhante ao uso de antibióticos. E é bom lembrar que toda vez que eu tiver um distúrbio de sono, é bem provável que o cortisol fique desequilibrado, gerando todos esses problemas. E falando agora sobre o hormônio testosterona, que quando está em baixa concentração na corrente sanguínea, complexo da hipófise faz com que a gente produza um hormônio chamado LH, e esse LH aumenta no sangue, e quando ele é percebido pelas nossas gônadas, no caso dos homens, o testículo, ele produz testosterona, aumentando a concentração de testosterona no sangue. Que quando isso acontece, esse mesmo complexo percebe isso e faz com que a gente diminua a produção desse LH, que vai para a corrente sanguínea também, né, em menor quantidade, e quando ele está em menor quantidade, ele estimula as gônadas a produzirem menos testosterona. Ou seja, nós temos um mecanismo natural de produzir testosterona de forma regulada, para que não tenha de mais e nem de menos. Lembrando que para tudo isso acontecer, eu dependo da qualidade do meu sono, de uma série de nutrientes e de ter uma exposição solar saudável. E é importante entender que mesmo que a minha produção de testosterona esteja legal, se o cortisol estiver em desequilíbrio por má qualidade de sono, de treino ou má alimentação, a gente também aumenta a chance de converter a testosterona em dihidrotestosterona, aumentando o risco para aumento da próstata em homens, para síndrome do ovário policístico em mulheres, para queda de cabelo, para aumento de acne, e também aumenta o risco de converter a testosterona em estradiol, alterando a distribuição de gordura no corpo, alterando o nosso humor e por aí vai. É importante entender que não são só as gônadas que produzem testosterona. Então, por exemplo, a nossa suprarrenal, sob situação de estresse, também produz muita testosterona. Porém, ela acaba produzindo o cortisol junto, gerando os distúrbios que a gente falou agora. Então, o que acontece? Eu posso ter um indivíduo com uma testosterona alta, porém, via excesso de estresse e excesso de atividade da suprarrenal, e esse indivíduo, mesmo com a testosterona alta, não necessariamente vai ter um bom ganho de massa muscular, uma boa perda de gordura e uma melhora da libido, por exemplo, que é algo que a gente espera da testosterona. Enquanto eu posso ter uma pessoa com uma testosterona normal, de média, ou até mais perto da linha inferior dos indicadores do exame, e esse indivíduo está tendo um bom ganho de massa muscular, tem uma libido normal. Isso indica que ele é um indivíduo que tem uma boa produção de testosterona nas gônadas durante o sono noturno e que passa o dia com um bom controle sobre o cortisol. Ou seja, mesmo que ele tenha menos testosterona, essa testosterona consegue ligar mais fácil no receptor, gerando os resultados que ele busca. E agora ligando aqui a nutrição, a importância, né, de um bom fracionamento e distribuição das refeições durante o dia para que você tenha uma boa qualidade de sono. Então, ao despertar, é importante que você tenha uma refeição legal, um café da manhã bem feito, para melhorar suas reservas de carboidrato, e isso ajuda a equilibrar o pico de cortisol, que inclusive é o que acorda você. Durante o dia, é importante manter essas reservas de carboidrato estáveis, sem esgotar elas completamente, para que você tenha ainda um equilíbrio, não fique acumulando cortisol. Por quê? Se não chega à noite, aí não adianta fazer só higiene do sono, relaxar
e todas as estratégias possíveis se você tiver esgotado as reservas de carboidrato ou acumulado muito cortisol. E para entender a importância disso, é importante compreender o que são os hormônios contrarregulatórios. Esses são hormônios produzidos para aumentar a quantidade de glicose no sangue em situações onde você pode não estar alimentado. Então é importante lembrar que a glicemia, que o carboidrato, no sangue, é fundamental para algumas funções vitais, principalmente para o neurônio, e que o carboidrato, a glicose, tem livre passagem para o neurônio, independente da insulina estar alta ou da insulina estar baixa. Esse conceito foi explicado lá na aula base de nutrição. Por exemplo, o glucagon, que vai ser produzido quando a insulina fica muito baixa ou quando a glicose no sangue fica muito baixa. Ou então também quando a adrenalina fica muito alta, mas no caso do sono isso não vai acontecer. A ideia do glucagon é que ele mantém a nossa glicose no sangue um pouco mais constante. Ou seja, você passou o dia todo se alimentando bem e fez uma boa reserva de carboidrato nos músculos e no fígado, de forma que durante o sono ele consiga fazer uma liberação bem lenta e gradual de carboidrato para a corrente sanguínea, para que os seus órgãos utilizem essa glicose e principalmente para que o seu neurônio consiga utilizar essa glicose de forma regular e sincronizar aquelas ondas que a gente explicou anteriormente. E sim, sempre que houver atividade do glucagon, eu vou ter atividade também do cortisol, que como a gente já falou, está relacionado ao estresse, consumo abusivo de cafeína, uma recuperação de treino, mas principalmente nesse caso aqui, sobre a má alimentação e a baixa reserva de carboidrato. Então, quando a gente percebe uma baixa reserva de carboidrato no fígado, o que o cortisol vai fazer? Ele vai impedir que o músculo receba glicose, que alguns tecidos recebam glicose e até o sistema imune também fica inibido nesse sentido, e ele vai fazer com que a gente leve proteínas para o fígado para transformar em glicose. E se a gente não tiver uma alimentação legal, a gente acaba levando proteínas do músculo, né? Então a gente degrada a proteína no músculo, leva para o sangue e o fígado transforma em carboidrato. Para que isso? Para que a gente não fique com baixo carboidrato na corrente sanguínea durante o sono. Lembrando que o carboidrato é fundamental para a atividade do neurônio. Então, com o cortisol, esse mecanismo fica desequilibrado. Então, como ele gera resistência à insulina, ele não deixa a insulina ligar no receptor de forma adequada, como a gente explicou lá na aulinha de nutrição. A insulina precisa aumentar demais para que a gente consiga levar a glicose para dentro da célula. E aí, na hora que a insulina consegue agir, eu acabo levando glicose demais para dentro das células e acabo ficando com baixa glicose no sangue. E aí eu vou lá e dou outro pico de cortisol, fazendo com que a glicose suba demais e posteriormente com que a gente tenha outro pico de insulina. E qual a consequência disso para a qualidade de sono? Que, como eu falei, o neurônio não precisa de insulina. Então aqui, com glicose demais ele funciona de uma maneira, com glicose de menos ele funciona de outro, e ao final de um sono, com muita oscilação da glicemia, a consequência é que a gente não consegue fazer uma boa atividade do sistema nervoso para ter aquela regularidade das ondas cerebrais que a gente precisa para cada estágio de sono. E você já deve ter ouvido aquela história de que se você come carboidrato à noite, você engorda. Isso deriva do seguinte, da expectativa que a gente teria de você comer menos carboidrato, por consequência produzir menos insulina, que é uma resposta natural ao carboidrato, e você produzindo menos insulina, produziria mais hormônio do crescimento e mais testosterona. Mas na verdade, o que acontece quando eu como pouco carboidrato à noite? Ou como mal durante o dia, como já expliquei? Eu acabo piorando a qualidade do meu sono por causa do cortisol e por causa disso eu acabo piorando a minha resposta hormonal. Então, na verdade, o que é fato é que o exagero de carboidratos e lipídios no período noturno, nas vésperas de dormir, está relacionado com o aumento da produção de gordura e com o aumento da obesidade, e que a má qualidade dos carboidratos e lipídios noturnos também estão relacionados com isso. Ou seja, o problema é a falta de bom senso e o exagero. Então é muito importante que eu entenda que a qualidade do sono não depende só de relaxar. Ele é um processo neuroquímico extremamente complexo, organizado e sincronizado.
Por exemplo, quando a gente acaba tomando medicamento para induzir o sono, na maioria das vezes a gente vai mexer sobre a transmissão do GABA lá na sinapse, que, como a gente comentou anteriormente, tem uma ligação direta com a tua saúde intestinal. Mas quando a gente faz só isso e ignora a importância de bloquear o glutamato e de mexer em todos esses fatores aqui, que vão ter ligação com a sua dieta, com o seu gerenciamento de pensamentos, com a sua saúde intestinal e tudo mais, a gente está ignorando essa complexidade do sono. Ou seja, para você dormir bem, você precisa de um estilo de vida saudável. Óbvio, não estou dizendo que você pode sair por aí tirando medicação, mas o ideal é que você consiga dormir bem sem medicação, cultivando esses hábitos saudáveis e que, mesmo que você esteja precisando da medicação, em nenhum momento ela diminui a importância do estilo de vida saudável, uma vez que até o próprio excesso de GABA pode piorar a qualidade do sono. E é importante entender um pouco sobre os estimulantes, né? Então, os naturais aqui, a norepinefrina, noradrenalina, que vai ser produzido em exercícios mais intensos, porém por um curto período de tempo. Então, o que a gente sabe que é importante evitar um treino mais forte imediatamente antes de dormir. Isso pode fazer com que você demore um pouquinho mais para adormecer, mas é importante observar o efeito sedativo do pós-treino. Então, após um treino intenso, a gente tem um aumento das beta-endorfinas, a gente tem uma queda da pressão, e todos esses fatores são vantajosos para que você durma melhor. Então, se você tiver que treinar à noite, é sempre observar qual vantagem, qual risco, porque a maioria das pessoas vai se beneficiar de um treino no período noturno para ajudar a relaxar para dormir, obviamente relaxar após o treino e não durante, né? E o risco desse aumento de adrenalina interferir na qualidade do sono, que é o menos provável de acontecer. Agora, na realidade, o que a gente tem que prestar atenção mesmo é no consumo de cafeína, do café, do chá verde, do chá mate, do chá preto, do chocolate, da teobromina do chocolate, da sinefrina, do citrus aurantium, que a galera vive tomando aí para tentar emagrecer, ou dos pré-treinos, dos termogênicos e afins, que tem uma atividade muito relevante sobre o nosso sistema nervoso. E é importante a gente compreender com bom senso o efeito da cafeína sobre os nossos hormônios. Então é comum a gente ouvir que o consumo de cafeína melhorou a testosterona de indivíduos treinados em sei lá qual estudo. Maravilha, isso é verdade, acontece mesmo. Só que muita gente esquece de comentar, quando é analisado no estudo, que esse consumo de cafeína aumenta a testosterona e o cortisol também. Então, nem sempre a gente vai ter os efeitos desejados. Então, com os devidos cuidados sob análise de estudo em animais, a gente tem esse estudo aqui feito em ratos, mostrando que a cafeína de forma crônica, mesmo que em baixa dosagem, aumentou também a dihidrotestosterona e aumentou o tamanho da próstata desses ratos, que é o efeito esperado, né, de quando a testosterona aumenta junto com o cortisol. Da mesma forma que a gente também tem estudos mostrando que tanto a cafeína quanto o estresse aumentam a queda e aumentam o afinamento dos cabelos. Então, nem sempre aumentar a testosterona, como a gente comentou, é algo bom. Por exemplo, esse estudo que usou 350 miligramas de cafeína com pessoas praticantes de musculação, ele melhorou a recuperação entre as séries de supino e leg press, fazendo com que eles consigam fazer mais repetições após o intervalo, né, do que faziam antes. Então, o que acontece? A gente aumenta o trabalho mecânico e, consequentemente, com mais trabalho mecânico, a gente acaba tendo mais dano muscular. E vale lembrar que nem sempre ter mais dano muscular vai ser proveitoso, uma vez que quando eu tenho mais dano eu preciso de uma recuperação melhor. Então eu tenho que observar em quem que eu estou fazendo isso e se eu vou potencializar os fatores catabólicos ou os anabólicos. Por exemplo, quando eu suplemento creatina no meu paciente, o que eu espero? Que ele tenha um trabalho mecânico aumentado, mas eu potencializo a absorção de nutriente, absorção de água, potencializo uma série de reações que favorecem com que ele se recupere melhor dos seus treinos. Já a cafeína não consegue fazer isso, e se ela piorar os hormônios, ela piora a sua recuperação. Então, esse outro estudo aqui que mostra melhora da força matinal em pessoas que treinam mais tarde, ou seja, se você é acostumado a treinar no período noturno e vai treinar de manhã, você tende a ter uma queda do desempenho quando treina de manhã. Mas se você tomar cafeína,
provavelmente você não tem essa queda de desempenho, que é significativo, mas pouco produtivo, uma vez que, como eu acabei de comentar e expliquei muito melhor lá na aula de exercício, a hipertrofia, né, o aumento da massa muscular, está muito mais ligada ao esforço relativo, ou seja, você treinar na falha muscular ou perto da falha, e a sincronia com a sua recuperação, que depende da qualidade do seu sono, que depende da qualidade da sua alimentação. Então, você suplementar cafeína em pessoas que não são atletas competitivos não vai fazer muita diferença, porque se ele tiver um esforço relativo bom de manhã, mesmo que o desempenho no treino não seja tão bom, o resultado vai ser basicamente o mesmo. Então é importante diferenciar o que é aplicável em atleta competitivo em dia de prova e que na maioria das vezes também não vai ser muito aplicável em atletas recreativos ou praticantes de exercício, em atletas em preparação, ou seja, da mesma forma que o meu indivíduo que está buscando hipertrofia precisa de reparação muscular, de recuperação para ter um bom resultado, o meu atleta aumentar o desempenho dele demais no treino e aumentar o dano também pode fazer com que ele chegue menos recuperado no dia de competição. Então, no caso de atletas, a cafeína é muito mais útil em dias de competição. Então, quando eu vou falar de cafeína e desempenho físico, é importante que eu observe o contexto em que cada estudo foi feito e os possíveis colaterais. Então, por exemplo, esse estudo que houve melhora do tempo de reação e da potência no agachamento das pessoas que usaram cafeína foi feito em pessoas que se mantiveram acordadas por 36 horas antes do teste. Ou seja, se essas pessoas estivessem dormindo normalmente, talvez a cafeína não tivesse feito tanto efeito assim. E já esse estudo em atletas de provas de longa duração. Então a gente viu melhora no desempenho, porém com diminuição da eficiência de sono e da carga horária total, que a gente sabe que tem uma ligação direta com a capacidade de recuperação, mas nesse estudo, além disso, também foi suplementado carboidrato e minerais. Ou seja, a gente não sabe nem se essa melhora do desempenho foi por causa da cafeína ou do carboidrato dos minerais, que a gente sabe há muito tempo que funciona em atleta de prova de longa duração. Então, quando a gente vai falar de estimulantes de emagrecimento, é um pouco mais desfavorável ainda. Então, apesar deles aumentarem a lipólise, que é a quebra da molécula de gordura, eles não são capazes de melhorar a oxidação das gorduras, ou seja, o nosso gasto. Então, não adianta nada você tomar um suplemento que faz você quebrar a gordura, se você não vai gastar, ela vai voltar possivelmente para o mesmo lugar. Então, tem estudos com a capsaicina das pimentas, com chá verde, com cafeína isolada. E as pouquíssimas bases que a gente tem apontam para o chá verde. E não por causa dos estimulantes, por causa dos antioxidantes do chá verde e os efeitos dele na mitocôndria, que, como a gente explicou na aula de exercício, é fundamental para o emagrecimento, a saúde da mitocôndria. Então, a gente mostra lá na aula de exercício também a importância da UCP3. Então, a gente não tem nenhuma dessas substâncias melhorando essa UCP3, que é o que poderia fazer com que eu chame um suplemento de termogênico, é alterar essa proteína desacopladora que a gente chama de termogenina. Então, a maioria dos estudos que a gente vê estimulante emagrecendo, eles estão combinados com efedrina. O problema é que a gente tem uma série de óbitos de gente morrendo por causa de efedrina e, por esse motivo, ela é proibida no Brasil. E a gente já sabe que o uso abusivo de cafeína pode aumentar a nossa ansiedade, aumentando a nossa produção de cortisol, alterando a nossa pressão arterial tanto em repouso quanto em estresse. E eu sei também que indivíduos que consomem mais café produzem mais cortisol quando consomem do que indivíduos que não têm o hábito de consumir café frequentemente. Ou seja, o nosso sistema neuroendócrino não cria essa tolerância. Ou seja, o uso abusivo de cafeína afeta o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro de forma semelhante ao estresse. Mas a gente sabe também que 95% das pessoas vão tolerar aí pelo menos uns 170 ml de café ao dia, desde que antes das 14 horas. E sobre a cafeína no sistema nervoso, é importante observar os possíveis vieses ou a falta de análise dos estudos, igual nos ensaios
sobre desempenho físico. Então a gente vê melhora do raciocínio lógico, atenção, controle psicomotor, melhora da eficiência de planejamento e concatenamento de ideias. Porém, em pessoas que estavam sem dormir há muito tempo e com doses cavalares de cafeína. A gente também precisa observar, mas eu me sinto bem com cafeína, sim. Então a gente tem um aumento do glutamato, mas também tem um aumento da histamina no hipotálamo, que gera uma sensação de bem-estar semelhante até ao do GABA. O problema é que isso pode gerar uma dependência e impedir com que você produza ou que você use o GABA de forma adequada, uma vez que ele compete com o glutamato. In vitro, a gente vê também que após a retirada da cafeína, a gente tem um aumento da expressão do cortisol, mostrando novamente aquela ideia de que o uso crônico de café pode treinar a via metabólica, ou seja, você pode ensinar o seu corpo a produzir cada vez mais cortisol quando você estimula ele pela via da cafeína ou por outras vias. E eu sei que mesmo doses menores de cafeína já são capazes de reduzir a quantidade de sono, a carga horária, piorar a qualidade do sono, fazendo com que você passe menos tempo nas fases profundas de sono, e que isso é pior em adultos de meia idade do que em adultos jovens, reforçando aquela ideia da cronicidade, do efeito cumulativo do uso de cafeína no nosso organismo, como eu comentei no slide passado. Sei também que outras substâncias estimulantes também fazem com que você demore mais para dormir, que é o que a gente chama de latência de sono, e pioram também a qualidade e profundidade do sono subsequente. Então, se você considera que o sono é importante e que a memorização é importante, eu daria um pouquinho de atenção a esse estudo, com devido cuidado com estudos feitos em animais, que independente da dose de cafeína, quando eu tinha privação de sono, eu pioro a minha memória espacial e memória não espacial. Então, estudar à noite, virar à noite estudando, parece não ser uma boa ideia se você busca memorizar o que você está estudando. E os estudos de coorte, os populacionais, apesar de não mostrarem relação de causa e efeito, são bons para a gente ver algumas correlações, como esse estudo com quase 12 mil pessoas entre 18 e 74 anos, mostrando que quem dormia menos de 6 horas por noite tinha um consumo pior de potássio, fibras e cálcio, mostrando pra gente um baixo consumo de vegetais, de batatas, de aveia, de arroz integral, de frutas. Por outro lado, as pessoas que dormiam por volta de 8 horas eram normalmente as pessoas que tinham menor consumo de cafeína e que faziam uma boa refeição nas últimas 3 horas antes de dormir. E também as pessoas que consumiam mais cafeína eram também as pessoas que tinham um padrão de atividade pior durante o dia. Já esse outro estudo em jovens, que se diziam noturnos, mostram que normalmente os indivíduos que dizem que têm maior atividade, que produzem melhor à noite, são pessoas que estão tomando mais cafeína, que são normalmente as pessoas que têm um desempenho escolar menor e que têm menor carga horária de estudo por semana. Ou seja, será que essas pessoas são noturnas mesmo? Ou será que elas são procrastinadoras? Será que elas só rendem se estiver no limite do prazo ou com a adrenalina lá no teto por causa do limite do prazo? Será que elas não são desorganizadas ao invés de noturnas? Ou será que elas têm dificuldade de se concentrar e só conseguem produzir se nada estiver perturbando elas? Será que essa dificuldade de concentração não tem a ver com a má qualidade de sono? Cabe a gente fazer uma análise sobre isso aí. E normalmente a gente vê outros estudos de coorte também, como esse em adolescentes, mostrando que quanto maior o consumo de cafeína, menor a quantidade de sono, e quanto maior o consumo de cafeína, maior a exposição à TV, reforçando esse conceito que eu falei aqui sobre os indivíduos noturnos não serem de verdade noturnos, eles serem mais procrastinadores mesmo. E esse estudo de 2010 é bem interessante, que ele analisa o sono noturno e o sono diurno no estado alimentado e no estado de jejum. E ele mostra que tanto o sono diurno quanto você ir dormir sem se alimentar nas últimas 3 horas aumentavam o risco para diabetes tipo 2, resistente à insulina, e eles mediram alguns marcadores inflamatórios. E além desses fatores inflamatórios, que a gente sabe que também tem ligação com o aumento da pressão arterial, se eu não tenho um sono que faça uma boa reparação
do meu sistema nervoso. E para isso eu preciso primeiro ter passado pelo sono profundo com qualidade e preciso de carga horária para reparar esse sistema nervoso. O meu sistema nervoso acaba não regulando a quantidade de impulso nervoso que ele manda para o nosso sistema circulatório. Ou seja, eu acabo mandando impulso nervoso demais para a minha artéria e eu acabo não conseguindo diminuir a tensão nessa artéria e, consequentemente, eu acabo desenvolvendo hipertensão por fatores neurológicos e por fatores imunes, né, inflamatórios. Ou seja, aparentemente, só aparentemente, o sistema humano não foi feito para ficar ligado durante a noite. A gente foi feito para dormir durante a noite, mostrando que o sono noturno em estado alimentado são fatores de proteção à saúde. Por um outro lado, se você já tem uma boa qualidade de sono noturno e adiciona uma sesta, uma sonequinha de 15 a 25 minutos, apesar de não ter liberações hormonais importantes, a gente consegue reorganizar aqueles polos encefálicos e melhorar a nossa fixação de informações, a nossa memória e melhora o nosso desempenho físico e mental por vias neurais, então pode ser interessante. E agora sobre respiração durante o sono. No nosso sono profundo, a gente reduz a atividade muscular que reduz a nossa ventilação. O que isso quer dizer? Que eu começo a inspirar com menos pressão e expirar o ar com menos pressão. Isso faz com que a gente fique um pouco mais ácido, reduzindo a afinidade entre o oxigênio e os glóbulos vermelhos. Isso faz com que a gente tenha menos disponibilidade de oxigênio para o organismo. Esse quadro de acidose, apesar dele ser favorável para algumas respostas hormonais, ele é meio incompatível com a manutenção da vida. Então o que a gente faz? A gente sai do sono profundo, entra no sono REM, e nesse sono REM a gente volta a ter mais capacidade de ventilação e com isso a gente inicia um novo ciclo. Por isso que a gente não é capaz de ficar muito tempo no sono profundo. Esse sono profundo ele acaba sendo interrompido por um quadro semelhante à apneia, onde a gente deveria estar conseguindo fazer com que o ar passe por todo o trato respiratório, mas por algum motivo ele fica impedido de passar no meio do caminho, seja pela posição dos seus ossos, seja pela sua postura, seja por inchaço, por um monte de motivo. E o meu sono profundo tende a ser interrompido e migrar, né, para o sono REM por uma situação semelhante à apneia. Só que eu posso prolongar o tempo que eu consigo ficar no sono profundo a depender do meu colchão, do meu travesseiro, da minha posição de dormir. Então, por exemplo, se eu tenho um colchão muito mole, a tendência é que a coluna e os ombros façam uma pressão inadequada sobre o meu tórax, dificultando a minha ventilação. Se ele for muito duro, eu acabo tendo desconforto durante a noite também e acabo mexendo demais, alterando a minha respiração. Então, o ideal é que eu tenha um colchão adequado para a forma que eu escolhi dormir. Por exemplo, se eu escolho um colchão mais rígido e eu deito de costas, né, com a barriga para cima, eu facilito com que o ombro se movimente um pouquinho mais para trás, o que pode favorecer o movimento da minha caixa torácica. Assim como quando eu tenho um colchão adequado à posição de dormir de lado, que é um colchão macio, sem ser muito mole nem ser muito rígido, eu consigo atenuar as forças compressivas do ombro e uma boa respiração. E uma observação importante é que essa posição de dormir de barriga para cima desfavorece muitas das vezes uma boa passagem do ar pelo trato respiratório alto. Então, se for a sua escolha, é importante um bom apoio cervical, como um rolinho de pescoço, por exemplo, para fazer com que o seu queixo vá mais para trás, como se você estivesse olhando para trás, o que libera a sua via aérea. E nessa posição de barriga para cima, o decúbito dorsal, provavelmente você vai atingir um grau maior de relaxamento com uma almofada ou um travesseiro ou algum apoio logo abaixo dos joelhos também. E um dos temas que a gente vai dar mais importância nessa aula vai ser a redução da inflamação. Como a gente já comentou na aula de nutrição, o indivíduo mais obeso vai ser mais inflamado, o indivíduo que se alimenta mal vai ser mais inflamado, e como a gente comentou na aula de exercício, o indivíduo sedentário vai ser também mais inflamado. Esse indivíduo mais inflamado, ele vai ter mais edema dos tecidos adjacentes ao trato respiratório, fazendo com que o ar tenha mais dificuldade em vencer as barreiras durante o percurso. E a gente vai ter relações, né, muito óbvias
como fumo, aumentando a irritação do trato respiratório e piorando a respiração durante o dia e a noite, né? E a gente vai ter também bebidas alcoólicas, né, como um dos potenciais e mais importantes agentes inflamatórios do nosso organismo. Mas a gente vai ter também uma melhora da inflamação, uma vez que a gente começa a usar chás mais anti-inflamatórios, como a camomila, como o capim-cidreira, além de serem ótimos sedativos e ótimas opções para a gente começar a reduzir um pouquinho o café. E no campo da alimentação, a gente também tem reações muito óbvias, como reduzir o consumo de doce, de fritura e etc. E também, como a gente comentou na aula de nutrição, a importância de observar a possível ocorrência de alergias alimentares, então uma alergia à proteína do leite, uma intolerância à lactose, alguma dificuldade em digerir o trigo, porque caso algum desses alimentos perturbe a saúde intestinal, a gente acaba ficando mais inflamado também. E como a gente comentou lá, as alergias alimentares podem ter uma ligação direta com rinites, por exemplo. E também observar a importância, né, da variedade entre os grupos alimentares, da qualidade desses alimentos, para que a gente consiga ter uma dieta bastante anti-inflamatória, ou seja, com mais grãos, com mais frutas, com mais raízes, com azeites, com castanhas, com carnes naturais e magras. Observar a preparação dos alimentos, todos esses fatores aí vão ser bastante importantes quando a gente fala em redução da inflamação. E às vezes eu vou ter que observar relações que não são tão óbvias assim. Então a gente explicou um pouquinho dos efeitos colaterais do desequilíbrio de testosterona, vamos falar já da melatonina e vamos falar agora do GH, que vai dar origem ao IGF-1, que quando produzido dentro da célula muscular tem um efeito de aumentar o tamanho do músculo, mas quando ele está aumentado na circulação, na melhor das hipóteses ele vai melhorar a reparação dos tecidos, mas a gente sabe que ele em excesso também está relacionado com o aumento de alguns tipos de proliferação inadequada de célula, alguns tipos de tumor. E entrando aqui nas imperícias, então, por exemplo, quando o seu médico observou lá no seu exame de sangue que o seu GH estava baixo, só que ele esqueceu de observar se você dormia bem, se você comia bem, se o seu exercício estava regular, e essas coisas que aumentam naturalmente o seu GH, e também esqueceu de observar que a grande maioria dos adultos não vão se beneficiar do uso do GH, mas mesmo assim ele optou por te prescrever o GH por algum motivo. Certo, vamos lá. O normal do GH é que ele aumente a sua massa magra, mas a maioria do aumento da massa magra é edema via GH. Então esse edema pode aumentar a pressão sobre as vias aéreas e dificultar a tua respiração durante o sono. A consequência disso é que ele vai piorar a sua qualidade do sono. Mas se esse uso de GH for aumentado e for mais crônico, o que pode acontecer? Eu posso ter uma hipertrofia de tecidos moles e com isso comprimir alguns tecidos neurológicos, como aumentando o síndrome do túnel do carpo e tudo mais. E eu também posso hipertrofiar alguns tecidos adjacentes à via aérea. E aí a consequência disso é que essa apneia de sono, que seria transitória caso fosse só um edema, no caso da hipertrofia desses tecidos, essa apneia do sono começa a ficar bem crônica e bem difícil de tratar. E lembrando que quanto mais apneia do sono você tem, pior é a qualidade do seu sono, pior a produção do próprio GH, pior a produção da testosterona e pior vai ser a reparação do seu sistema nervoso também. Então, cabe olhar com muito cuidado essas prescrições indevidas que estão muito na moda. E entrando nessa questão das imperícias médicas, então, por exemplo, a melatonina. O aumento da melatonina está relacionado com redução do risco de câncer, com melhor capacidade de combate às células tumorais, com menor risco para obesidade e menor risco para doenças crônicas. Só que a gente consegue consumir melatonina em carnes pouco aquecidas, em vegetais oleaginosas cruas, e a gente tem a nossa própria produção de melatonina que deriva da nossa serotonina, que deriva da saúde intestinal, como a gente explicou anteriormente. Então aqui, por exemplo, a nossa serotonina, que na ausência de luz, na ausência de barulho,
e na presença de nutrientes adequados, a gente vai ter uma ótima conversão dela em melatonina. Então, se eu não observo os hábitos de vida do meu paciente e saio dando melatonina para ele tomar à torta e à direito, eu aumento a chance dele diminuir as enzimas que fazem essas interconversões, que produzem naturalmente a melatonina para ele. O que vai ter uma consequência razoavelmente grave, uma vez que a melatonina que você toma só vai agir por uns 50 minutos no teu organismo. Então, às vezes, você está tomando melatonina, melhora o primeiro ciclo de sono e os outros 4 a 5 ciclos de sono acabam deixando a desejar por causa de uma imperícia. E fechando aqui as relações de imperícia, né? Então a gente sabe que distúrbios de sono estão relacionados com redução da relação entre a testosterona e o cortisol, aumentando o risco para overtraining, irritabilidade e lesões, que a continuidade e duração do sono tem ligação com a testosterona total, biodisponível, e aumento também do DEA, que é um precursor de testosterona, que a gente vê a galera doida para sair tomando DEA à torto à direito por aí. E a gente vê também que a musculação é capaz de melhorar a testosterona total desde que a quantidade de treino esteja adequada, e a gente abordou isso bem melhor lá na aula de exercícios. E a gente sabe que nutrientes adequados também favorecem a esse quadro. E além disso, a atividade sexual também aumenta a concentração de testosterona total, de testosterona biodisponível, do próprio DEA, baixa a pressão arterial, aumenta a vasodilatação. Então a gente tem uma série de comportamentos naturais que podem melhorar a nossa resposta hormonal sem a gente ficar reclamando da vida, dizendo que o corpo parou de produzir hormônio. Então é importante que a gente tenha um cuidado em observar que na maioria das vezes a gente não precisa sair tomando todos os hormônios por aí. A gente só precisa rever o que é importante na nossa vida. Se é fazer exercício, se é dormir na hora, se é se alimentar melhor, se é ter hábitos de vida um pouquinho melhores e relaxar um pouquinho. E a gente tem uma série de atividades que podem melhorar a nossa qualidade de sono. Então a gente tem alguns estudos mostrando que a meditação é capaz de melhorar o nosso humor, de melhorar o equilíbrio da serotonina lá no sistema nervoso, aumentar a quantidade de ondas alfa e teta relacionadas às primeiras fases de sono, as fases de relaxamento do sono, e a gente também vê aumento da melatonina com o aumento da meditação. E músicas relaxantes também são capazes de melhorar a nossa pressão arterial, fazem a gente relaxar um pouquinho. E a gente também tem o tal do efeito Mozart, que é a organização dos centros neurais na presença de música. Mas aí talvez não seja a música do Dumbo, seja mais o Mozart mesmo. E a leitura é uma ótima forma de relaxante de dormir, porém, na forma do livro digital, do e-book, eu posso alterar o nosso ritmo circadiano, piorar a qualidade de sono e piorar a disposição ao despertar, e a gente ainda não tem dados muito consistentes sobre aqueles dispositivos próprios para leitura, que a gente tem uma diversidade no mercado, e também sobre aquela função de redução da luz azul que a maioria dos dispositivos celulares e tablets atuais permitem que a gente faça. Então, até segunda ordem, normalmente, nas vésperas de dormir, buscar um livro mais de papel ainda parece ser a melhor ideia. E tanto a sauna quanto os banhos quentes, né, os banhos mais relaxantes, banhos de imersão, seguidos de contraste com ducha fria, são capazes de melhorar a resistência vascular periférica e aumentar o óxido nítrico, que são fatores importantes para reduzir a pressão arterial. E essa redução da pressão é um dos fatores que ajuda a gente a adormecer com mais facilidade. Assim como os alongamentos, ao produzirem relaxamento muscular, também baixam a resistência vascular periférica que reduzem a pressão. E a própria manobra respiratória de Valsalva, que a gente explica um pouquinho com mais de cuidado lá nas aulas de exercício, também, após a liberação da respiração, é capaz de induzir relaxamento muscular e uma queda da pressão arterial. E as próprias atividades físicas leves também são capazes de melhorar a captação de glicose e baixar a pressão arterial por algumas horas, e isso pode favorecer também a uma boa qualidade de sono. Lembrando que a má recuperação dos treinos influencia negativamente sobre o nosso sono,
É importante lembrar que o excesso de atividade do sistema nervoso nas vésperas de dormir pode atrapalhar a qualidade de sono, mas como a gente comentou, é mais provável que o efeito relaxante de um treino intenso seja favorável a você dormir melhor. Mas é importante avaliar. Mas o que a gente sabe com certeza é que ficar passando raiva nas vésperas de dormir vai atrapalhar seu sono. E muitas vezes a má qualidade de sono pode ser explicada por coisas óbvias que você não coloca em prática. Então, por exemplo, a sua hora de acordar determina a sua hora de dormir. Então, se você acordou por volta das 7 horas da manhã, é bem provável que você consiga dormir por volta das 10h30, 11 horas da noite. Claro, se a sua alimentação não está legal, se você é sedentário, se você faz uso abusivo de cafeína, se você está numa situação grave de estresse, pode ser que nem assim você consiga, mas na grande maioria das vezes, quando você controla todas essas variáveis e tem horário de acordar, você acaba tendo horário de dormir também. Então, é importante falar sobre rotina de acordar. Então, a gente vê muita gente falando sobre água com limão em jejum, sobre exercício em jejum, sobre uma pancada de coisa em jejum e começa a atribuir propriedades fisiológicas que não existem ou propriedades místicas aí a coisas feitas em jejum. E a explicação mais plausível para a qualidade de vida dessas pessoas melhorarem quando elas fazem essas atividades em jejum é que basicamente você cria uma rotina de acordar. Então, se você determinar que a partir do momento que você acordou, você vai tomar um copo de água gelada, ou de água não gelada, ou de água com limão, ou de qualquer água, você determinou que a partir dali o seu dia começou. Se você determinou que você vai tomar um copo d'água e vai fazer um aeróbio de 40 minutos de jejum, primeiro que você vai ter que se condicionar para acordar cedo. Né? Então, acabou que você ganhou horas no seu dia, você consegue organizar melhor o seu dia. E aí, você consegue fazer o seu dia ficar produtivo. Mas, basicamente, se você tiver uma rotina de acordar, como, por exemplo, tomar um copo d'água, fazer, sei lá, 5 agachamentos e 10 polichinelos que você faz em menos de 1 minuto, ter um horário de tomar o seu café da manhã e começar a organizar o seu dia, você vai ver que o dia vai começar a fluir melhor. Então, a partir do momento que você começa a ter um momento de descanso no seu dia, como a gente comentou, eu também consigo melhorar o seu desempenho físico e mental. E a partir do momento que você começa a ter uma rotina de dormir, como a gente comentou, ter um jantar adequado nas últimas 3 horas antes de dormir, desligar os eletrônicos e ter alguma atividade relaxante dessas que a gente comentou, provavelmente você consegue ter um dia bastante produtivo. E também é fundamental que você delimite horários para suas tarefas diárias, que você tenha uma agenda do seu dia. Quanto tempo você tem para tomar o seu café da manhã? Quanto tempo você tem para se arrumar, pegar o trânsito e chegar no seu trabalho? Quanto tempo você tem para executar o seu trabalho e sair tranquilamente para o seu almoço? Então, para cada tarefa que você elencar na sua rotina, na sua agenda, você precisa colocar uma margem de tempo para não invadir a próxima tarefa. Porque uma vez que você consegue iniciar, desenvolver e concluir a sua tarefa, você desenvolve uma sensação de autocompetência quando você cumpre o que você se propõe. Mas aí também é fundamental que você inicie, desenvolva e conclua uma tarefa de cada vez sem iniciar outra tarefa. Ou seja, se você está no trabalho, tenta ficar longe do seu WhatsApp. Se você está tomando o seu café da manhã, tenta não ficar assistindo televisão. Se você está dirigindo, não mexa no seu celular. Quanto mais você consegue focar em uma coisa só de cada vez, maior é a probabilidade de você reduzir a ansiedade. E quanto menos ansiedade você acumular, maior é a probabilidade de você ter uma boa qualidade de sono. E quando você vai planejar a agenda do seu dia, é legal que você planeje se vai ter uma sessão de exercício ou não, se você vai ter tempo para o lazer ou não. Eu, particularmente, acho muito útil que você tenha tempo diário para o lazer. Não que você seja obrigado a ter lazer, mas é que se você não conseguir cumprir as suas tarefas, você tem de onde tirar tempo, exatamente da parte que você mais gosta. Isso vai fazer com que você repense a sua rotina e analise se você realmente dá conta de todas as tarefas que você elencou, porque toda vez que você não der conta de fazer, você perde o lazer. E aí, com certeza, você vai começar a dar mais valor
a fazer uma coisa de cada vez e terminar as coisas que você começa. Assim como pode ser bastante interessante planejar o seu pensamento. Então, para quem é mais religioso, vai ser o seu momento de oração. Para quem não é tão religioso, talvez uma meditação. Para quem não medita e não é religioso, mas o momento de você colocar suas ideias em dia para ver se você está levando a sua vida para onde você quer que ela realmente vá. E a ideia dessas 3 aulas base foi fazer você entender que quando você cuida melhor da sua alimentação, do seu exercício, da qualidade do seu sono, naturalmente o seu desempenho intelectual vai melhorar, o seu desempenho no trabalho vai melhorar, o seu humor fica muito melhor, você melhora também a sua composição corporal, tem melhoras na estética e também na sua libido. Então, quando você passa a gerenciar sua saúde com mais cuidado, você vai usufruir de todos esses benefícios ao mesmo tempo. E quando você se descuida, o natural é que apareçam problemas, sintomas, queixas e doenças, e quando você não começa a entender de onde está vindo o problema, você é um forte candidato para ser passado para trás pela indústria do suplemento alimentar, pela indústria do hormônio indevido, que são temas para as próximas aulas. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha sido útil para você. Se você gostou, dá um joinha, deixa um like pra gente aqui, compartilha essa aula nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Isso ajuda a gente a manter a qualidade e manter sempre gratuito essas aulas para vocês. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, as notificações para que você receba sempre que a gente tiver vídeos novos. Se você ainda não é paciente ou aluno, aqui embaixo na descrição tem os links para consultas e para os cursos. E se você quiser assistir essas aulas de forma mais sequencial, de forma mais didática, também tem o link para o catálogo de aulas. E é isso, um grande abraço, muito obrigado!